Bom dia a todos nossos amigos ouvintes do vlog do Conde Lope de la Villanueva. Aquela besta do 4 EOC Flórida me faz o seguinte desafio em perguntar onde está na Bíblia a Assunção de Maria aos céus. Ao que parece, quem não leu a Bíblia foi o senhor Gustavo, uma vez que o dogma de Maria Assunta, de Maria que ascende aos céus, nós percebemos que o acontecimento foi posterior ao término das Escrituras. Então, obviamente que nas Escrituras nós não vamos encontrar essa história, porque essa história foi posterior às Escrituras. Eu pergunto para vocês uma coisa: como é que nós sabemos o que aconteceu com Pedro, com Paulo, com vários apóstolos, já que a Escritura é basicamente omissa ao que aconteceu com eles? Como é que nós sabemos que Pedro morreu em Roma? Como nós sabemos que Paulo também foi martirizado e assim sucessivamente? Porque quando o cânon bíblico foi encerrado, nós temos que entender que ainda essas pessoas viviam. E basicamente os acontecimentos foram posteriores à conclusão da Sagrada Escritura. Com exceção, naturalmente, se não me falha a memória, do livro de Apocalipse, que foi escrito anos e anos depois, né, dos evangelhos, por exemplo, porque o apóstolo João morreu em idade muito avançada, segundo a própria tradição. E mesmo assim, isso não invalida as informações da tradição que acompanham a Sagrada Escritura, porque a Sagrada Escritura, de fato, quando nós falamos dos evangelhos sinóticos, ou então falamos das cartas de Paulo, de Judas, de Pedro, de João, nós estamos o quê? Delimitando certos pontos principais que acompanham conjuntamente com a tradição os elementos basilares da fé cristã. E há de recordar, por exemplo, que em Apocalipse capítulo 12, a Virgem Maria é citada. Ali há uma alegoria à mãe de Nosso Senhor. Então observem a importância de Maria na Sagrada Escritura, quando nós pegamos o capítulo de Lucas, quando nós pegamos inclusive João, não? Quando Maria está ao pé da cruz. E, inclusive, Jesus Cristo fala: mulher, eis o teu filho, filho, eis a tua mãe. E vejam que João aqui não é interpretado somente como uma figura que vai adotar Maria, mas a própria igreja, porque a igreja terá continuidade com os apóstolos. E nós sabemos que João era uma figura muito querida por Jesus Cristo. Como é que alguém pode ser tão bobo, tão pueril, a ponto de falar uma baboseira dessa? Por exemplo, Pedro, mais conhecido como príncipe dos apóstolos, e o primeiro bispo de Roma, já em sua carta dizia: saúdo-vos da Babilônia. Naquela época, a Babilônia já não existia. E o que era Babilônia naquele tempo? Era nada mais, nada menos do que a Roma pagã imperial. Era assim que se chamava Roma para os primeiros cristãos, Babilônia. E existem inúmeras provas arqueológicas de que Pedro não somente morreu em Roma, como até mesmo ao túmulo de Pedro. O mesmo nós falamos da Virgem Maria. Os eventos que ocorrem da ascensão da Virgem Maria aos céus são posteriores aos textos bíblicos. Logo, não há registro na Bíblia. Mas, segundo a lógica dele, acabou a Bíblia, não? Acabou a documentação bíblica, pronto. Os personagens da Bíblia deixaram de existir. Porque é isso que o protestante faz. Quando ele diz que o que não está na Bíblia não existe, ou o que não está na Bíblia simplesmente não existe cristianismo, é que, na verdade, ele transforma aqueles personagens em pura ficção, em puro personagens de um livro, de uma ficção, e não personagens históricos em que a Bíblia somente registra uma parte. Veja uma coisa, senhor Gustavo, eu só estou respondendo isso para você por pura caridade cristã, para você tomar vergonha na sua cara, né? Claro que eu não vou me delongar sobre o fato de ele
insinuar minha homossexualidade, dizendo que eu me visto de mulher, que eu pareço com mulher na internet, esse tipo de besteira. Isso aí não cabe nem comentário. Não? O que cabe comentário são os elementos que ele explanou do ponto de vista histórico. E pegou muito mal para ele o fato de que ele publica uma foto de Joseph Ratzinger mutilada, dando a entender que Ratzinger era um nazista fazendo uma saudação, quando na verdade o Ratzinger estava orando para a comunidade com as mãos para cima. E eu mostrei num vídeo anterior que o senhor Gustavo estava fraudando a fotografia para se adequar justamente à sua mentiria particular. Então, senhor Gustavo, você não vai responder sobre isso, não? O fato de você falsificar uma foto? Induzir a crer que Joseph Ratzinger é nazista? Você já leu as obras de Joseph Ratzinger para falar sobre isso? Cite-me uma obra do Papa Bento XVI em toda a sua vida em que ele defende o nazismo. Esse é o desafio que eu faço a você. Me cita uma obra. Uma obra. Pegar fotinha desencontrada de meia dúzia de padres pronazistas, isso não prova nada. Prova apenas que os apóstatas existem na igreja desde sempre. Vou fazer o seguinte desafio ao senhor Gustavo 4 Ilsay, Flórida. Por gentileza, cite-me uma obra de Joseph Ratzinger que seja pró-nazista. Uma obra. Uma cartinha de amor, sabe? Sei lá, uma coisa assim. Uma cartinha, uma declaração pró-nazista. Vamos lá. Pega aqueles 3 livros do Jesus de Nazaré, me prova que daqueles 3 livros existe um argumento pró-nazista. Uma defesa de Hitler, né? Uma defesa do regime nacional-socialista. Aqui fica meu desafio. Ou mais, nós temos um livro aqui, infelizmente eu não peguei, acho que eu não vou pegar não. É só de sacanagem também, estou muito puto também. Que tem um livro falando sobre verdade, fé e tolerância, parece que é o nome do livro. Pega esse livro e me cita onde está escrito que Ratzinger defende a ideologia nazista. Tá bom, senhor Gustavo? Bunda mole, cagalhão que você é. Eu vou aqui fazer o seguinte, eu não vou nem esperar sentado você fazer isso. Eu vou comprar um caixão previamente, já esperando a minha morte daqui a uns 40 anos, porque eu espero viver até os 90. Né? Brincadeira, isso aí não decido. Eu gostaria de viver bastante, até para fazer muita coisa, pelo menos nesse mundo. Né? Antes de, claro, chegar à vida eterna. Mas se Deus me chamar antes, paciência. Mas eu vou comprar um caixão, tá? E dentro desse caixão, o dia da minha morte, vou ser velado, vão servir cafezinho no velório, enfim, tudo isso. Ainda vou ser enterrado e vou passar mais de 100 anos, aí vou virar meus ossos e você não vai me citar nenhuma obra de Joseph Ratzinger, mais conhecido como Sua Santidade, o Papa Bento XVI, em que ele defenda o movimento nazista. Então fica aqui o recado, viu? Bunda mole.